O ar em O Segredo da Esquina era denso e elegante, carregado pelo perfume de especiarias finas e o eau de toilette caro de seus clientes. Eram 10h30 da noite no bairro de Pinheiros, em São Paulo, e o restaurante, conhecido por sua sofisticação discreta, estava lotado. Luana Silveira, 26 anos, movia-se entre as mesas com a eficiência silenciosa que só a exaustão e a necessidade impõem. Com seu uniforme preto de maître júnior, ela se sentia quase invisível, uma sombra que recolhia taças de vinho e migalhas de carpaccio. Essa invisibilidade, muitas vezes, era sua única proteção. Luana não estava ali por paixão à culinária. Seus olhos, cansados, mas cheios de determinação, denunciavam uma mente que operava em velocidade máxima. Cada gorjeta, cada hora cumprida, ia direto para pagar a faculdade de Direito. Ela sonhava em sair daquela vida dupla, deixar para trás o vapor da cozinha e os olhares vazios da elite paulistana, para sentar-se atrás de uma mesa e lutar por justiça. Mas havia um obstáculo muito maior do que as longas jornadas ou as provas finais. O gerente, Augusto Fontes. 42 anos, divorciado 2 vezes, com uma vaidade inflada e a certeza de que seu cargo lhe dava carta branca para fazer o que quisesse, especialmente com as funcionárias mais jovens e bonitas. Nos últimos 8 meses, Luana vinha engolindo o desaforo. Ela ignorava os elogios pegajosos, desviava das mãos que buscavam desculpas para tocá-la e suportava os olhares que a despia sem pudor. Precisava do emprego, precisava do dinheiro. Então sorria, assentia e se encolhia. Mas naquela noite de novembro, durante uma festa privada para um influente empresário da construção civil, Augusto decidiu que já era hora de ir além. Luana recolhia cuidadosamente uma pilha de pratos vazios perto de uma mesa grande, sentindo um calor incômodo nas costas. De repente, sentiu uma mão deslizar por sua cintura, descendo lentamente, longe de ser acidental, longe de ser profissional. Um calafrio de repulsa a atingiu. Ela soltou um prato com um baque surdo, que por sorte não quebrou, e girou abruptamente. Lá estava Augusto, colado a ela, com aquele sorriso predador que lhe causava repulsa. Seus olhos brilhavam com o orgulho sujo de quem sabe que está exercendo seu poder. Ele se inclinou e sussurrou em seu ouvido com um hálito de uísque envelhecido. Luana, preciso falar com você. Agora. Você tem que vir comigo. É urgente. Luana se afastou com um puxão, sentindo todos os olhares do salão sobre eles. Seu coração começou a bater descontroladamente, não só pelo medo, mas pela humilhação. Senhor Augusto, não posso agora, murmurou Luana, os dentes cerrados. Preciso terminar o serviço da mesa 4. Se me der licença. Ela tentou passar, mas ele foi mais rápido. Agarrou seu pulso direito. O aperto foi tão forte, tão inesperadamente brutal, que Luana ofegou de dor. Seus dedos cravaram-se na pele sob o osso. Me solte, sussurrou Luana. O sorriso de Augusto se alargou, tornando-se uma carranca cruel. Quando o gerente diz que precisa falar, você vem. Ou quer que eu reavalie seu desempenho e atitude neste mês. A ameaça era cristalina. Seu trabalho, sua faculdade, seu futuro dependiam de sua obediência imediata. Sem esperar, Augusto começou a puxá-la, arrastando-a pelo salão. Luana tropeçava, sussurrando e implorando. Por favor, Augusto, está me machucando. Me deixe ir. Os clientes das mesas próximas, gente importante com dinheiro e influência, baixaram a cabeça envergonhados, concentrando-se em suas taças. As outras funcionárias viraram o rosto, fingindo reajustar guardanapos. Ninguém disse nada, ninguém ousou intervir. A mensagem era clara: ele é o gerente, ela é apenas a funcionária. Augusto a arrastou até o corredor estreito que levava aos banheiros, um canto feio e esquecido do restaurante. Ele ria, uma risada seca e arrogante. Pare de fazer doce, Luana. Sei que você quer. Todas querem.
Só está se fazendo de difícil. O pânico de Luana se transformou em terror absoluto. Estavam em frente à porta do banheiro. Augusto a abriu com uma mão, mantendo o aperto doloroso em seu pulso. Luana puxou o braço com todas as suas forças, gritando um pouco mais alto. Não! Me solta! Está doendo! Se quer manter seu emprego, precisa aprender a ser mais agradável, Luana, respondeu ele com fúria contida, sem o sorriso. Ele a empurrou para dentro com violência. Luana cambaleou, batendo na pia de mármore. Ela se segurou com as mãos trêmulas. Augusto entrou logo atrás dela e fechou a porta com um estrondo. Luana se virou, as costas contra a pia, os olhos arregalados, inundados de lágrimas de medo. O banheiro era frio, iluminado por uma luz de neon fria. Augusto avançou, com aquele semblante horrível. Agora sim, meu amor, estamos a sós. Nesse exato momento, um milissegundo antes que o gerente pudesse tocá-la novamente, o trinco da porta cedeu. Ouviu-se um clique sutil. Lentamente a porta se abriu o suficiente para que uma figura alta deslizasse para dentro. O recém-chegado era um homem, alto, ombros largos sob uma jaqueta de couro escura, cabelo preto e curto, mandíbula marcada por uma barba por fazer. Seus olhos, naquele instante, eram a coisa mais assustadora no recinto. Escuros, fixos, frios, mas por baixo desse controle glacial, queimava uma fúria que prometia violência. Rafael Mendes, 34 anos, inspetor da Polícia Civil. Ele havia chegado a O Segredo da Esquina 10 minutos antes, com uma reserva no bolso para celebrar seu 3º aniversário de casamento com Luana. Ele queria fazer uma surpresa. O que ele encontrou não foi uma mesa romântica. O que ele encontrou foi aquele canalha agarrando sua esposa. Ele viu tudo. Viu a humilhação pública, a covardia dos clientes, o desespero de Luana. Seguiu a cena de longe, seu coração martelando, seu treinamento de anos como policial, a única coisa que o impedia de quebrar Augusto ali mesmo. E agora ele estava ali, olhando o homem se aproximar de sua esposa, com intenções claras e repugnantes. Rafael fechou a porta silenciosamente. O clique do trinco fez Augusto virar-se bruscamente, interrompendo seu avanço. Por um instante, a presunção permaneceu no rosto de Augusto. Mas ao ver a expressão de Rafael, o gelo e o fogo combinados em seus olhos escuros, a arrogância evaporou, substituída por um medo súbito e agudo. Rafael falou, e sua voz era baixa, perigosamente calma, ressoando no silêncio como um tiro de aviso. Tire as mãos da minha esposa, seu verme. Agora! O rosto de Augusto empalideceu. Ele havia cruzado um limite que nem seu ego gigantesco podia ignorar. E naquele instante, ele soube que o jogo havia acabado. O inspetor Rafael Mendes estava na área, e a lição que Augusto estava prestes a aprender seria inesquecível. Luana, tremendo, mas com o alívio tomando conta de seus olhos, preparou-se para ver seu marido dar o primeiro passo. O silêncio no pequeno banheiro era esmagador. Augusto Fontes estava paralisado, as mãos suspensas no ar, a centímetros de Luana. "Largue-a!" repetiu Rafael, a voz apenas um sussurro, mas carregada de uma autoridade que penetrava a pele. Augusto recuou imediatamente, tropeçando como se o espaço tivesse encolhido. Ele se afastou de Luana, que usou o momento para se refugiar atrás do marido. As lágrimas de terror em seus olhos agora brilhavam com um alívio avassalador. "Senhor, isso é um mal-entendido", balbuciou Augusto, a testa suando. Eu só estava conversando com uma funcionária. É que... Conversando? A palavra saiu da boca de Rafael como navalhas. Arrastar uma mulher na frente de um salão inteiro, agarrando-a com a força de um animal. Isso é conversar, seu imbecil. Rafael ignorou Augusto por um instante e se aproximou de Luana com uma ternura que contrastava com sua postura.
Ele a segurou gentilmente pelos ombros, sem desviar o olhar do gerente apavorado. Você está bem, meu amor? Ele te machucou? Luana negou com a cabeça, agarrando a jaqueta de Rafael. Não, não me machucou, Rafa. Graças a Deus, você chegou. Rafael viu a marca roxa que já começava a surgir no pulso de Luana. A raiva que ele mal continha ameaçou explodir. Por um segundo, ele quis dar a Augusto a surra que ele merecia. Mas o inspetor Rafael Mendes sabia que a justiça duradoura não se conquistava com socos, mas com a lei. Ele se voltou para Augusto, falando com uma calma glacial que o tornava ainda mais aterrorizante. Inspetor Rafael Mendes, da Polícia Civil. E a mulher que você acabou de tentar trancar e humilhar é minha esposa, Luana Silveira Mendes. Augusto ficou sem fala. Não era apenas a autoridade, era o título de esposa. A ideia de que aquela garçonete insignificante tinha um marido e ainda por cima um policial era algo que seu cérebro egoísta não conseguia processar. Eu não sabia que ela era casada. Se eu soubesse, jamais, tentou se desculpar Augusto. Poupe-me dessa palhaçada, interrompeu Rafael cortante. Está me dizendo que você só arrasta mulheres para banheiros contra a vontade delas, quando acha que são solteiras e indefesas? É esse o seu padrão de comportamento? Rafael deu um passo à frente. Augusto bateu na parede, sem ter para onde ir. O policial tirou sua identidade funcional do bolso interno da jaqueta, abrindo-a lentamente. O metal e o escudo brilharam sob o neon. Você tem duas opções, e preste bem atenção porque não vou repetir. Rafael se aproximou até que seus rostos estivessem a centímetros. Opção 1. Eu chamo meus colegas. Registramos uma ocorrência formal por assédio sexual, tentativa de agressão e abuso de poder. Sua carreira, seu nome, sua vida social em São Paulo, tudo vai para o ralo. Você provavelmente vai para a cadeia e eu farei questão de garantir que o juiz saiba a escória que você é. Rafael fez uma pausa dramática. Opção 2. Você renuncia. Agora. Escreve a carta ainda hoje. Você sai deste restaurante e nunca mais volta. Paga a minha esposa 6 meses de salário como indenização e reparação pelo dano moral. E o mais importante, jamais, ouviu bem, jamais se aproxima dela ou de qualquer outra funcionária daqui. Se eu souber do seu nome perto dela ou de qualquer colega... Rafael baixou a voz para um sussurro. Não haverá distintivo nem processos legais da segunda vez. Apenas você e eu. E eu prometo que você vai desejar ter escolhido a opção 1. Qual vai ser, otário? Augusto não hesitou. O terror venceu seu ego. A 2, senhor. Eu renuncio. Agora mesmo. Eu farei isso. Perfeito. Rafael assentiu, inexpressivo. Ele se afastou e Augusto, em seu desespero, cometeu um erro que confirmou o histórico de predador. Olhe, inspetor, eu entendo. Por favor, só peço discrição. Foi um erro, eu juro. Se der escândalo, o seu Carlos, e também peço que não me envolva naquele caso da funcionária do hotel no Nordeste. Foi há anos, foi um mal-entendido. A menção da funcionária do hotel no Nordeste foi uma bomba. Rafael ficou paralisado, registrando o local e o mal-entendido. O canalha era um predador em série. Você não disse nada, disparou Rafael com a voz mais fria. O quê? Perguntou Augusto. Eu disse que você não mencionou nada sobre nenhuma funcionária do Nordeste, repetiu Rafael com um olhar que prometia punição se ele falasse mais. Sim, claro. Não disse nada. Vou fazer. Renuncio. Rafael abriu a porta do banheiro e gesticulou com a cabeça. Saia! Agora! Vá até a sala do seu chefe e escreva essa carta. E se o dinheiro completo não estiver na conta da Luana até o meio-dia de amanhã, você sabe onde me encontrar. Augusto saiu disparado, quase tropeçando no salão, com os olhos esbugalhados de pavor. Quando a porta se fechou, Luana desabou em um choro contido de alívio nos braços de Rafael.
Acabou, meu amor. Acabou. Você está segura. Aquele nojento nunca mais vai tocar em você. Eu estava com tanto medo, Rafa. Ele me assediava há meses. Eu não queria te contar, não queria que você se arriscasse. Rafael ergueu seu rosto com carinho. Nada é culpa sua, nada. E ouça bem, Luana, nunca mais guarde silêncio para me proteger de um homem assim. Meu dever é te proteger. Eu sempre vou acreditar em você antes de qualquer pessoa. Você é meu herói. Rafael sorriu, uma expressão cansada. Não sou herói, meu anjo. Sou só um homem que ama a esposa mais do que tudo no mundo. E qualquer idiota que pense em te fazer mal vai ter que passar por cima de mim. Aquele canto imundo do restaurante se tornou o palco da derrota do abuso e do triunfo do amor protetor. Mas sair dali era apenas o começo. As consequências desse embate iriam ressoar, e a vida de Luana estava prestes a mudar de uma forma que ela ainda não conseguia imaginar. O dia seguinte trouxe um alívio palpável, misturado a uma ressaca emocional pesada. Augusto Fontes havia renunciado na mesma noite, com uma carta vaga de divergências pessoais com a gerência. Mas em O Segredo da Esquina, a verdade se espalhou. O gerente arrogante foi desmascarado e derrubado pelo marido, um inspetor da Polícia Civil, da funcionária que ele tentou assediar. A atitude do staff mudou imediatamente. O medo deu lugar a uma admiração cautelosa. Patrícia, uma colega mais velha que trabalhava no restaurante há anos, procurou Luana no vestiário. Patrícia estava com os olhos marejados. Luana, eu preciso te dizer uma coisa, começou Patrícia, a voz embargada. O que seu marido fez é um milagre. Patrícia confessou que Augusto também a havia assediado anos antes. Ela tinha filhos para criar e não podia perder o emprego. Aguentou, se escondeu e sentia vergonha por não ter tido coragem de falar quando viu o ciclo recomeçar com Luana. Eu me odeio por ter ficado calada, disse Patrícia, chorando no ombro de Luana. Não se culpe, Patrícia. Luana a abraçou forte. O sistema é cruel, mas agora ele se foi. Podemos respirar. O verdadeiro ponto de virada veio 2 dias depois, quando seu Carlos, o dono do restaurante, chamou Luana ao seu escritório. Luana entrou nervosa, esperando ser repreendida ou demitida por causar confusão. Mas seu Carlos, um senhor de 60 anos, levantou-se. Ele a convidou a se sentar com um gesto respeitoso. Senhorita Silveira, disse ele, com voz sincera, eu lamento profundamente o que você sofreu. Eu me envergonho de não ter visto o que acontecia. Augusto foi uma péssima indicação, um erro que me custou caro e, principalmente, custou caro a você. Eu lhe dei poder demais, sem fiscalização. Seu Carlos explicou que estava implementando uma mudança radical, novas políticas contra assédio, um canal de denúncias anônimo e, crucialmente, uma nova gestão. Ele anunciou que sua filha Camila, uma administradora de 40 anos com experiência em gestão de restaurantes, assumiria a direção. E então veio a oferta que chocou Luana. Quero consertar as coisas, não só não vou demiti-la, como quero promovê-la. Promover-me, seu Carlos. Para onde? Você não será mais garçonete. Estou te oferecendo o cargo de assistente de gerente. Um salário melhor, horários flexíveis para a faculdade e, o mais importante, você terá voz em como este lugar é administrado. Eu vi seu trabalho, Luana. É inteligente, confiável. Os clientes gostam de você. Você merece muito mais do que servir mesas. Luana aceitou emocionada. Sua voz contava. Ela era uma peça-chave na reconstrução do restaurante. Ao contar a Rafael, ele a rodou no ar. Eu sabia, minha guerreira. Você merece. Nada disso teria acontecido sem você, Rafa. Ela disse. Eu só fiz o que qualquer marido faria. Você foi a forte que aguentou tudo em silêncio.
Nos meses seguintes, Camila demonstrou ser uma líder inspiradora. Implementou as novas políticas, aumentou salários e melhorou o ambiente. Luana, trabalhando ao lado de Camila, floresceu, tendo suas ideias respeitadas. O trauma, porém, se transformou em combustível. Luana continuou a estudar direito, mas agora com um foco renovado: direito do trabalho. Ela queria ser a voz das Luana e Patrícias, exploradas por chefes inescrupulosos. Seu sofrimento virou propósito. Uma tarde no sofá, Luana confessou a Rafael: "É estranho, mas sou grata pelo que aconteceu. Não por Augusto, mas porque aquilo me mostrou a minha força. Me mostrou que eu tinha uma voz." Rafael apertou sua mão. "O lado bom das experiências ruins, meu amor, é que elas nos mostram quem realmente somos. E você é a mulher mais corajosa que eu conheço." Eles se beijaram, mas a história de Augusto Fontes ainda não havia terminado. Seu abuso tinha raízes mais profundas e a justiça, às vezes, precisa ser coletiva. Luana estava prestes a descobrir que sua luta era apenas o prefácio de uma batalha muito maior. Passaram-se 6 meses desde o incidente. Luana estava imersa em seu novo cargo e progredia rapidamente na faculdade. O restaurante O Segredo da Esquina havia se tornado um modelo de respeito no bairro de Pinheiros. Mas o fantasma de Augusto Fontes reapareceu. Uma tarde, Luana recebeu uma ligação inesperada da doutora Renata, uma advogada especialista em assédio no setor de serviços. Renata estava montando um processo coletivo contra Augusto Fontes. "Senhorita Silveira", explicou doutora Renata. "Desde que ele saiu do seu restaurante, outras mulheres vieram à tona. Trabalharam com ele em hotéis e buffets anteriores. O padrão de abuso é idêntico. Precisamos que você testemunhe para garantir que desta vez ele pague por tudo." A ideia de reviver aquela noite no tribunal a aterrorizou. Mas ela pensou em Patrícia e nas outras vítimas anônimas. "Eu farei isso", respondeu Luana com a voz firme. Rafael a apoiou incondicionalmente. "Estarei lá todos os dias. Você é forte o suficiente. O julgamento durou 3 semanas. Foi um processo brutal. O advogado de Augusto tentou desmoralizar as vítimas, pintando-as como mentirosas interesseiras. Mas uma a uma, as mulheres contaram histórias idênticas. Quando chegou a vez de Luana, ela entrou na sala de audiência com a postura ereta, com Rafael na primeira fila. Ela contou a história sem vergonha, desde os meses de assédio até o momento em que ele a agarrou e a empurrou para o banheiro. O advogado de Augusto tentou destruí-la no interrogatório. "Por que não denunciou antes, senhorita Silveira? Por que continuou trabalhando lá? Não estaria, na verdade, buscando uma oportunidade de subir na carreira?" Luana olhou-o diretamente nos olhos. A voz era de uma advogada, firme e justa. "Continuei trabalhando, doutor, porque eu precisava do dinheiro para viver e pagar a faculdade. Não denunciei antes, porque o sistema foi feito para proteger homens como seu cliente e silenciar mulheres como eu. Eu estava apavorada. Eu não busquei um cargo, eu o conquistei com meu trabalho." O júri deliberou por 2 dias. O veredito foi unânime, culpado de todas as acusações. Augusto Fontes foi condenado a 2 anos de prisão, mais 5 anos em liberdade condicional e a pagar indenizações substanciais às vítimas. O mais importante foi o recado. O abuso de poder não seria mais um segredo impune. 2 anos depois do julgamento, a vida de Luana era outra. Formada em direito, ela trabalhava em um escritório especializado em direito do trabalho, representando trabalhadores explorados. Em cada caso, ela colocava a paixão de quem havia vivido o problema na pele. 5 anos depois daquela noite, Luana estava de pé em frente a uma sala cheia de estudantes de direito em sua antiga faculdade. Ela havia sido convidada para palestrar sobre assédio. Ela contou sua história, não com vergonha, mas com orgulho. "Me perguntam como encontrei a coragem", disse ela aos estudantes.
Eu não senti coragem, eu senti medo, mas pensei nas mulheres que vieram antes e nas que viriam depois. Eu não falei por mim, eu falei por elas. Ela sorriu. E também por meu marido, Rafael. Ele me protegeu, mas me deu o espaço para lutar minhas próprias batalhas. Ele foi minha rocha. Naquela noite, Luana se aninhou em Rafael. Você é a pessoa mais corajosa que conheço, ele sussurrou. Você transformou o pior momento da sua vida em uma força para o bem. Está mudando vidas. Nada disso seria possível sem você, Rafa. Naquela noite no banheiro, você não só salvou meu corpo, você salvou meu espírito. Você me mostrou que eu merecia ser amada e respeitada. E esse amor me deu a força para lutar. Rafael a beijou na testa. Ele sabia que as pessoas se lembrariam do policial que invadiu o banheiro, mas a verdadeira heroína era Luana, a mulher que transformou a dor em propósito. E esse, ele sabia, era o verdadeiro triunfo da justiça.